Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar início ao terceiro trimestre de 2020 para ministração das lições de jovens e adultos da CPAD. Uma lição que está sendo reeditada neste ano de 2020 e que foi inicialmente ministrada no terceiro trimestre de 1993. Isso mesmo, há 27 anos atrás, lição comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergsten e que é tão atual quanto há 27 anos atrás, com um tema: princípios divinos em tempos de crise. E eu quero convidar você a entrar nessa reflexão. A CPAD, ela não editou uma nova lição para este trimestre, este terceiro trimestre de 2020, e algumas igrejas podem optar por fazerem novamente a apresentação da revista publicada para o segundo trimestre, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, lições preciosas dentro da Epístola de Paulo aos Efésios. Eu vou deixar aqui no card, porque aqui no seu portal bíblico você não vai perder nenhuma dessas lições preciosas e você pode ver toda a playlist da primeira à 13ª reflexão, lições maravilhosas de grande enriquecimento espiritual. Mas nós agora iremos abordar então, dentro desta reedição proposta para este terceiro trimestre de 2020, e eu estou certo de que você será ricamente abençoado. Lição totalmente contextualizada, totalmente atual e de grande enriquecimento para as nossas vidas. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê entendimento, instrução, iluminação nessas reflexões, e após esta oração nós iremos fazer então todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Senhor, a Ti oramos e pedimos ao Teu Espírito que traga iluminação à nossa mente para que possamos ser instruídos na Tua santa e bendita palavra. Assim é o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto, eu gostaria de que você que está aqui no nosso portal bíblico e ainda não se inscreveu, aproveite esta oportunidade agora, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações. Também você pode deixar aquele joinha, nos motiva e faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, e você também será notificado, assim ativando as notificações, todas as vezes que este portal publicar um novo conteúdo. Você tem liberdade para divulgar esse conteúdo no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Como eu sempre digo, abençoe quem você ama através da palavra de Deus. Vamos fazer então as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje? O nosso texto áureo diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. E o tema desta reflexão de hoje é: Daniel ora por um despertamento. A verdade prática desta reflexão diz que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. E a nossa leitura bíblica, ela se encontra dentro do livro do profeta Daniel e também dentro do livro histórico de Esdras. E nós iremos fazer esta leitura a partir de agora. Pegue a sua Bíblia ou acompanhe na tela do seu notebook, do seu smartphone, esta leitura da palavra de Deus. E o texto diz: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração, com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Esse é o texto de Daniel, capítulo 9, versículos 1 ao versículo 3. Seguindo, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado
entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava ação de graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Texto de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Daniel capítulo 17, Daniel capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 19. E agora o texto de Esdras capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, que diz: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás, em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos reis de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Estes são os textos desta nossa reflexão de hoje. E o tema: Daniel ora por um despertamento. E a primeira reflexão que nós temos que trazer à nossa mente, de fato, é quão atuais são essas reflexões e quão importante é a necessidade de uma vida de oração e de uma dedicação através da palavra de Deus. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer dentro do nosso momento aqui de devocional, dentro do contexto desta lição, a pergunta é: quanto tempo você tem se dedicado para a leitura da palavra? Quanto tempo você tem se dedicado para se prostrar diante de Deus em oração? Eu quero lhe lembrar que um diferencial da igreja primitiva foi justamente o momento em que os apóstolos tiveram um insight e entenderam pelo Espírito Santo que eles deveriam se dedicar ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Ali há a instituição dos diáconos, o ofício, o serviço, o amparo não é, em hipótese alguma, ignorado, mas o ministério essencial para o crescimento espiritual, ele também foi agora aprimorado e teve primazia na vida dos apóstolos. Que nós também tenhamos este mesmo sentimento de nos dedicarmos com afinco a esses ministérios, o ministério da oração e o ministério da palavra. E isso nós aprendemos com toda certeza, analisando a vida daquele que chegou muito novo em Babilônia e findou-se ali a sua vida, já um homem idoso, velho, mas que não perdeu o mais importante que lhe era pertinente, a sua graça, a sua unção, a sua vida com Deus. Isso ficou inalterado. Isso eu falo a respeito da vida de Daniel. Daniel é um exemplo maravilhoso para nós e esta lição de hoje já nos leva a esta tão maravilhosa reflexão a respeito dos dias atuais, dos dias modernos, dos dias odiernos, onde nós temos tido tantas dificuldades, tantas lutas, tantas batalhas, nos sobrevêm nesses últimos dias. Estamos vivendo no Brasil e no mundo um momento de grande dificuldade, mas veja, nós temos que manter aquele sentimento que havia no coração de Daniel, de não se contaminar e manter-se irrepreensível aos olhos daquele que vive
daquele que reina para todo sempre. Nós temos alguns objetivos dentro deste contexto e este objetivo não pode passar despercebido porque ele é o objetivo geral e ele nos chama a atenção justamente para esta reflexão a respeito da oração e da palavra. Conscientizar a cada um de nós que aqui estamos ministrando, você que está do outro lado da tela sendo ministrado, temos que nos conscientizar sobre a necessidade de uma vida de oração e de uma vida dentro da palavra e buscar então este despertamento que só pode ser oriundo de Deus e nestes dias tão difíceis onde nós estamos inseridos. Alguns objetivos específicos para cada ponto desta reflexão também é proposto. E aqui está o primeiro, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. O segundo, pontuar a resposta divina agora em relação às orações feitas por Daniel. E o terceiro, destacar o resultado desse despertamento oriundo da parte de Deus, proveniente da parte de Deus. Eu quero introduzir esta lição lembrando do pastor Eurico Bergsten, que no ano de 1993, no terceiro trimestre daquele ano, já há 27 anos atrás, comentava este tema tão maravilhoso, que era tão atual para a sua época e permanece atual até os dias de hoje. Este que foi, por certo, em base de curiosidade, este que foi o pastor que maior comentou assuntos relacionados à escola bíblica dominical. São 35 comentários ao longo da sua vida, da sua trajetória, e veja, nos edifica até os dias de hoje. Louvado seja Deus pela vida do saudoso pastor Eurico Bergsten. Os crentes fiéis a Deus brilham aqui na nossa introdução a esta afirmação. Os crentes fiéis em Deus brilham como a luz. Isso é o que se depreende de Mateus capítulo 5, versículo 15, né, quando fala a respeito da candeia que não se coloca sob debaixo do alqueire, mas que a coloca sobre o velador para que ilumine então toda a casa. A nossa vida cristã, nós enquanto cristãos, somos esta candeia posta sobre o velador, que dá luz a todos que estão nesta casa. E então, sendo luz, nós resplandecemos então no meio de uma geração que infelizmente ela está corrompida e é uma geração perversa. Sem sensacionalismo algum, basta olharmos para os jornais, na internet e termos informações atuais a respeito do nosso estado, das cidades, ainda as cidades do interior do estado, onde vivia-se num clima aparente de tranquilidade. Hoje já há altos índices de violência e isso está Brasil afora e em muitas outras partes do mundo. Mas veja, ainda vivendo no meio de uma geração corrompida, nós temos que olhar então para este personagem que estamos falando a respeito dele nessa reflexão, o profeta Daniel. Porque assim era Daniel. Ele também viveu num tempo em que estava inserido dentro de uma nação ímpia, pagã, e ele não se contamina com esta ideia do paganismo, mas ele é bem instruído, ele é bem orientado, ele tem uma formação extraordinária, mas tudo está ligado à pessoa de Deus e ele está firme nesta fé e ele tem plena convicção neste Deus a qual ele cria. Então veja, Daniel era um jovem possivelmente com talvez 14, 15 anos de idade, quando em 606 a.C., na primeira incursão babilônica, porque nós sabemos que a Babilônia fez 3 incursões contra Judá, a primeira em 606, a segunda possivelmente em 597 a.C., e a última e a mais terrível delas, talvez, a fatídica em 586 a.C. Então, na primeira incursão, em aproximadamente 606 a.C., Daniel é levado cativo para a Babilônia, juntamente com todos os nobres ali
de Judá. E ele vai escrever isso em Daniel 1, capítulo 1, ele diz que no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio então Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. No verso 6 do primeiro capítulo do livro de Daniel, ele diz: e entre eles achavam dos filhos de Judá Daniel e agora os seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens estavam sendo levados para a Babilônia. Era ainda muito jovem, como já disse, aproximadamente 15 anos de idade. Muitos anos depois, Daniel ainda gozava do mesmo conceito dentro do reino da Babilônia. Ele estava lá quando Nabucodonosor está governando e ele está lá quando o reino da Babilônia vai cair para os medos e os persas. Veja como Deus preservou a vida de Daniel ao longo de todos estes anos. O ponto central dessa reflexão e que nos chama a atenção é que precisamos estudar a palavra e precisamos também orar por despertamento espiritual. Devemos orar para um despertamento espiritual e também devemos estudar a palavra de Deus. Nunca esqueça que nós devemos estudar a palavra de Deus. Dedique o seu tempo, dedique um momento do seu dia, avalie, comece a coordenar o seu tempo e perceba que nós dedicamos nosso tempo a muitas coisas e o tempo que nós costumamos roubar este tempo é o tempo que nós costumamos ou que poderíamos dedicá-lo para o nosso devocional, para a nossa leitura bíblica, para o nosso momento de comunhão para com Deus. Não perca este momento de comunhão em hipótese alguma, Mude a sua agenda, mude o seu itinerário, mas crie dentro da sua rotina diária um momento de reflexão, um momento de leitura e um momento de oração. O primeiro ponto aqui desta reflexão vai dizer sobre esse despertamento mesmo pelo qual Daniel ele foi orar. Ao ler o profeta Jeremias, veja, Daniel aqui se mostra um leitor da palavra de Deus, e isso também nos mostra que no tempo de Daniel, escritos como, por exemplo, os escritos do profeta Jeremias, eram possíveis tê-los, e ele, por alguma razão, ele possuía os escritos do profeta Jeremias de modo a ler e de modo a compreender aquilo que está escrito lá em Jeremias capítulo 29, versículo 10, que diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei. Veja o texto do profeta Jeremias. E cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos deste lugar. Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível perceber, não era possível notar qualquer sinal que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. E veja, ele não vendo nenhum sinal, mas mesmo não vendo o sinal, ele entende que o tempo é chegado. Ele vai ter o discernimento de que o Senhor havia falado e ele entendia que o Senhor não é homem para que minta e também não é filho de homem para que se arrependa. E talvez a pergunta na mente daquele agora já um ancião, se questionando, dizendo ele não faria. Ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus e ele entendeu, ainda que tudo parecia contrário, ainda que nenhum sinal evidente estava à mostra, mas ele lendo a palavra, ele leu e ele creu e ele entendeu que ele deveria se posicionar diante desta situação. E qual fora o posicionamento de Daniel? Ele foi se prostrar diante de Deus para então rogar ao Senhor com orações, súplicas, para que o Senhor começasse a trazer este despertamento no seu tempo. E este despertamento vai acontecer nesta transição de governo, quando a Babilônia cai, os medos e persas agora se levantam como os poderosos da época, e o Senhor despertará o espírito de Ciro, e ele dará uma ordem, e o povo então poderá retornar. Esta palavra ela é um conforto para nós. E o conforto é:
ainda que não esteja nada aparente diante de nós, ainda que a promessa não esteja aparente diante de nós, nós temos que entender quem é que prometeu. Nós temos que entender quem é que falou. Foi Deus que falou? Então acalma o teu coração aí, em nome de Jesus. Seja paciente, porque lance as suas ansiedades aos pés do Senhor e tenha convicção de que Ele cuida de você, que Ele cuida de nós, e a seu tempo Ele se levantará. A seu tempo Ele se levantará. O inimigo está brincando na terra porque Deus está deixando, mas quando Deus se levantar, aquilo que o profeta Isaías disse se cumprirá de forma plena, absoluta e direta, quando ele disse: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, meu Deus, que palavra maravilhosa, operando eu, quem impedirá? Então Daniel, no capítulo 9, no verso 2, ele diz, no versículo 2, ele diz: no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos do qual falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu então dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, com saco e cinza, né? Assim Daniel começa a orar com jejum, cobrindo-se de saco e de cinza, em um sinal de profunda tristeza, e eu ouso dizer que não era apenas numa atitude de tristeza, mas eu acho que há um sentido muito maior no aspecto de humilhação diante de Deus. E então ele ora com perseverança, porque ele sabia para quem que ele estava se prostrando. A oração de Daniel, ele sabia a quem ele direcionava a sua oração, e ele sabia que o seu Deus, que já lhe dera tantas experiências até este momento da sua vida, tão grandes, não iria falhar agora. Jamais. O nosso Deus, ele é infalível. Creia nisso e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. O primeiro ponto diz: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. E isso fica patente aos nossos olhos como leitores da palavra de Deus, porque Daniel é um personagem muito curioso. Nós estamos estudando aqui no Portal Bíblico um tema de 13 reflexões também, chamados de personagens do Antigo Testamento. E nós já fizemos uma reflexão aqui sobre Enoque. Eu vou deixar aqui no card Enoque, o homem que andou com Deus. Assim como Enoque foi um homem atípico para o seu tempo, de modo que o Senhor o toma para si, nós vamos ver dentro do contexto bíblico o próprio profeta Ezequiel. Ele vai dar um testemunho maravilhoso a respeito de Daniel, a respeito de Jó e a respeito de Noé. Esses são os homens que, por certo, Deus livraria-os, né? Pela sua justiça o Senhor os privaria, né? No meio de uma desolação, no meio de uma destruição. Eu vou ler esse texto daqui a pouco para você entender de quem nós estamos falando aqui. De quem é este homem que desde a mais tenra idade até a sua velhice e a sua morte, este homem viveu de uma forma irrepreensível. Que homem é esse, senhores? Que homem extraordinário é este? Este homem se chama Daniel. Veja, isto dava-lhe condições, ou seja, a sua vida consagrada a Deus lhe dava condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, versículo 8. E ele escutará a oração feita por um justo. Provérbios capítulo 15, 29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Olha que personagem fantástico dentro do Antigo Testamento. E o texto que me refiro é o texto de Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 e versículo 14, que diz, eu quero ler esse texto na íntegra para você. Veja, esta é uma introdução geral para o propósito a respeito aqui desta reflexão da CPAD para o terceiro trimestre, os princípios divinos em tempos de crise. Então essa introdução geral
tome o seu tempo, não pare de ver o vídeo agora, veja este vídeo por completo para que você seja abençoado. E o texto de Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 e 14, diz da seguinte forma: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, veja, é o Senhor que fala através do profeta Ezequiel. Se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela. E lhe quebrarei o sustento do pão e enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, veja, esses 3 homens, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Veja o caráter do homem a qual o próprio Deus dá testemunho a respeito deles. Noé, um homem no meio de uma geração toda corrompida. Em Gênesis 6, você vai ler que toda a carne da face da terra está corrompida. Deus vai preservar Noé. Jó, nós vamos ver que o próprio adversário, no seu intento, vai ouvir Deus dando testemunho a respeito de Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E aqui nós temos o terceiro exemplo, Daniel, este homem de uma história ilibada, de uma vida irrepreensível e tão importante que nós estamos aqui falando a respeito dele, da sua importância no curso da história. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel é considerado então como um modelo para todos os crentes de todos os tempos, Daniel é aquele que talvez inspirou o apóstolo Paulo, é isso mesmo, talvez lembrando-se daquilo que Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. Paulo tem agora, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, tenha composto aquele grande versículo que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pelo seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações, infelizmente, porque nunca chegaram a experimentar de fato o que significa combater em oração, entrar em uma grande luta em oração, né? Se prostituiu o sentido de batalha, de guerra espiritual, e muitos se perderam no meio de tanto misticismo, ignorando esta força que nos é totalmente legal e está ao alcance das nossas mãos, ou dos nossos lábios, ou da nossa mente, que é esta luta, esta batalha em oração. E isso significa o quê? É perseverar firmemente em oração. Veja, é estar totalmente alegre, está totalmente voltado ao princípio daquilo que a própria Bíblia diz em Romanos 12, versículo 12, né? Alegrando-se na esperança, sendo paciente na tribulação e perseverando em oração. Paulo, aos irmãos de Tessalônica, ele diz, vocês devem orar sem cessar. Em Colossenses capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo também diz, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão também em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Ou seja, Paulo está dizendo como ele tem batalhado em oração pelos irmãos ali da igreja da cidade de Colossos e também pelos laodicenses e também por aqueles que ele ainda sequer havia conhecido pessoalmente. A nossa vida de oração, ela independe de oração em templo, ela independe de uma ordem ministerial para que haja uma campanha de oração. A nossa vida de oração é uma necessidade particular e nós precisamos entender essa necessidade. Eu não posso orar só quando o pastor presidente determina uma campanha, uma semana, um mês, um ano de oração. Eu devo orar porque a minha alma deseja orar, então eu me prostro para orar e eu não posso fazer aquela oração que vai aborrecer a Deus. Como diz Leonard Ravenhill, ele diz que o momento em que o cristão mais aborrece a Deus é quando esses estão justamente orando. Por quê? Porque eles só abrem a boca
para pedir, parecem aquelas meninas lá, as filhas da sanguessuga, que só sabe dizer, me dá, me dá e me dá. É muito sério. A vida de oração, ela precisa acompanhar também uma vida de reflexão dentro da palavra de Deus. Daniel entendeu que o tempo daquele cativeiro estava chegando ao fim. E como ele entendeu? A resposta é lendo o texto bíblico do profeta Jeremias. E após compreender, lendo a palavra, ele se põe em oração. Que coisa maravilhosa, que verdade fantástica para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. Alguns visitam a Deus, hora ou outra, lá um momento ou outro eles visitam a Deus e costumam orar. Porém Daniel tinha, veja, Daniel tinha o prazer de 3 vezes ao dia abrir as janelas do seu quarto, que na sua direção apontava para as terras de Judá, para Jerusalém, e ali ele se prostrava em oração, e ele tinha o hábito maravilhoso de orar 3 vezes ao dia. Quando sua própria vida, bem como a dos seus amigos e de todos os sábios da Babilônia estavam correndo perigo, Daniel alcançou livramento e vitória através da oração. A Bíblia diz que ele vai convocar os seus amigos. Muitos chamam pelos nomes babilônicos, mas eu me recuso a chamá-los pelos nomes babilônicos, porque Deus sempre os viu como Ananias, Misael e Azarias, jamais como Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Daniel vai convocar estes seus amigos e eles vão se posicionar. Lembra do sonho? Do sonho que Nabucodonosor teve? E ele nem se lembrava do sonho e agora queria saber do sonho e a sua interpretação. Quem é que pode fazer isso? Fala para mim quem é capaz. E eu vou lhe dizer quem é capaz. O único Deus, todo Deus verdadeiro, Deus que lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o chamado Shema de Israel, lá está escrito, escuta, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Esse único Deus é capaz de trazer entendimento e trazer à luz o sonho e trazer também a interpretação. Então ele vai orar com seus amigos e naquele mesmo momento de oração, Deus vai trazer a resposta. Quando se ora, quando o seu coração está comprometido em oração, escute, a resposta é certa, meu querido. A resposta é certa. Louvado seja Deus por isso. Daniel, logo, nós podemos notar, ele era experiente no aspecto de oração. O terceiro ponto diz, coincidindo com um período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Aqui o comentarista Eurico Bergsten ele coloca esse aspecto de coincidindo, mas eu creio que não há coincidência alguma. É Deus já de forma imediata trazendo resposta às orações que estavam acontecendo através de Daniel. O reino da Babilônia estava em guerra contra os medos e os persas. O rei da Babilônia aqui nessa época era Nabonido, filho de Nabucodonosor, e o seu filho Belsazar estava então na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Mas veja o que Belsazar vai fazer. Ele vai organizar uma festinha, vai organizar uma festa, e esta festa não foi uma festa pequenininha não, tá? Você que conhece a Bíblia pode ter uma dimensão de como foi essa festa. Uma festa regada a muito vinho, a muita bebedeira, por certo, muita prostituição, festa para os principais da Babilônia, e já estando todos eles embriagados, mandou agora trazer aquilo que é santo, mandou trazer aquilo que é consagrado a Deus, e vão profanar os utensílios que Nabucodonosor havia retirado do templo em Jerusalém e os havia trazido para a Babilônia. E a Bíblia diz que ele e todos os seus convidados tomaram então vinho nestes vasos santos, ou seja, um ato direto de profanação. Você acha que Deus vai deixar barato isso? Você acha que Deus vai deixar barato? O inimigo se levanta, começa a zombar e Deus deixa por isso mesmo? Você pensa mesmo que Deus vai deixar?
Deus vai agir. A questão está relacionada ao tempo. Não é no meu, não é no seu tempo, mas é no tempo dele. Ah, querido, ele vai se levantar e ele vai trazer juízo nessa terra. E ai daquele que estiver sido encontrado em falta, porque não adianta passar pano e ignorar esta verdade bíblica. Ele virá. E ai daquele que não estiver preparado para este dia. O que aconteceu aqui? Houve agora uma intervenção divina. O rei banqueteando, tomando vinho, se embriagando, fazendo uso dos utensílios sagrados do templo de Jerusalém. De repente ele começa a ver na parede um dedo, né, escrevendo na parede, e ele começa a tremer, ele começa a ficar preocupado, porque aquilo era algo extremamente atípico, era algo que não tinha acontecido anteriormente, e ele, veja, a sua alegria acabou. Os seus joelhos começam a bater um no outro, tremiam. Os sábios e os astrólogos, quem é? Qual deles puderam discernir aquilo que estava sendo escrito naquela parede? Nenhum deles. E mais uma vez, Daniel é lembrado. Mais uma vez, Daniel está em cena, né? Aqui já em idade avançada. E veja o que Belsassar vai dizer a ele. Tenho ouvido dizer que tu tem tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelência e a sabedoria. Daniel, capítulo 5, versículo 13. E então Daniel vai olhar para o texto escrito na parede, aquele idioma que era jamais conhecido na terra, mas era conhecido daquele que sabia a linguagem espiritual. Veja, aquilo que é o homem carnal não consegue entender aquilo que é espiritual, mas o homem espiritual foi chamado, Daniel foi chamado, e ele pôde compreender aquilo que era de espiritual que estava acontecendo. E entre outras coisas, porque ali estava escrito coisas terríveis a respeito da Babilônia e de Belsassar, como contou Deus o teu reino e acabou. Como, por exemplo, você foi pesado na balança e foste achado em falta. E o terceiro ponto, que é dividido foi o teu reino e Deus o entregou e está sendo entregue aos medos e aos persas. Dividido foi o teu reino. Veja, naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Agora veja uma coisa. Lendo Abraão de Almeida em Babilônia ontem e hoje, ele diz, veja, eu quero ler esse texto deste livro para você. O rei da Pérsia, em 538 a.C., lançando mão de sua eficiente engenharia, desviou o curso do rio Eufrates, que passava tranquilamente sob os magníficos muros, e, servindo-se do leito desse rio, entrou na cidade de Babilônia, enquanto ela se achava entregue à mais nefanda orgia. Naquela mesma noite em que a mão de Deus escreveu na parede, Daniel decifrou o fim de Beltsassar e seu império. Veja, quando o império Medo-Persa está cercando a cidade da Babilônia, aquele promíscuo rei Belsassar estava ali se corrompendo e Deus estava selando o juízo sobre a vida dele. Querido, Deus não se deixa escarnecer. Nunca se esqueça disso. Não se esqueça. E o culpado, mas ele nunca o terá por inocente. Então tenhamos prudência no nosso relacionamento com Deus. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel nunca foi por coincidência. Nunca foi porque ele era bonzinho, ou talvez o mais bonitinho dos nobres de Judá, não. Mas porque era o resultado de uma vida constante de oração e consagração a Deus. O segundo ponto, a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada então pelo profeta Jeremias: vos visitarei, né? E vou visitá-los após 70 anos e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos trazer para este lugar, ou seja, tornando trazer o povo de Judá, o povo de Israel cativo em Babilônia, para o território de Judá. Com a queda do reino babilônico, veja, o peitoral e os braços
de ferro, os braços de ferro da estátua aqui representando a Média e a Pérsia, subjugaram a cabeça de ouro representando a Babilônia. E agora, com o início do governo do rei Ciro, as coisas começam a evoluir com muita rapidez, deixando todos atônitos, surpreendidos e, por que não dizer, admirados. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. E aqui há uma narrativa de Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 3, que eu gostaria de ler, embora já tenhamos lido este texto, mas para sua edificação eu quero ler novamente esse texto, que diz que no primeiro ano de Ciro, e Ciro aqui era um governante pagão. E veja, quando Deus quer usar um indivíduo, querido, ele vai usar. Isaías 44, 28, que digo de ti, ó Ciro, é meu pastor, e vai fazer o que me apraz, tudo que eu quero ele vai fazer. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Veja, Deus dá uma ordem, e quando ele dá uma ordem, não há quem possa desobedecer uma ordem de Deus. Então, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Deus por boca do profeta Jeremias, despertou então o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba então a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Que texto profundo de Esdras, capítulo 1. O segundo ponto diz, conforme esta declaração, então, de Ciro, registrada aqui em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como a Bíblia diz. Tudo muito abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que Deus pode e vai fazer em nosso favor. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Veja, primeiro, todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá. E isso não era obrigatório, era caso quisessem. E aqui eu abro um parêntese para dizer que só os fortes iriam desejar voltar. Sair daquele comodismo já estabelecido em Babilônia e encarar o que o povo que volta do exílio encarou em Jerusalém, em Judá, é só para os fortes mesmo. A volta não é fácil, a volta é árdua. Segundo, receberam permissão para reedificar o templo. Terceiro, todas as despesas, tudo estava por conta, né, da Média e da Pérsia. Ciro daria o aval para tudo. Né? Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da além do rio. E quarto, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem agora transportados de volta a Jerusalém. E olha que tarefa árdua e difícil Zorobabel tinha sobre os seus ombros, ser o responsável de governar uma nação que estava agora se restabelecendo, cheio de responsabilidades dentro da terra da promessa. Mas veja como Deus é fiel. E este talvez seja um dos textos mais bonitos que nós encontramos, na minha modesta opinião, dentro da palavra de Deus, que é o texto do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 7, em relação a Zorobabel, uma palavra de ânimo tão maravilhosa quando ele diz, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça a ela. Veja, se Zorobabel pôde ter algum temor no seu coração ao ouvir esta palavra de Zacarias, eu tenho certeza que o poder, o fogo de Deus ardeu em seu coração e ele estava convicto de que iria avançar e o nome de Deus seria glorificado. O terceiro ponto, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado por Deus. Veja, um homem pagão, um rei pagão de uma nação pagã teve esse despertamento. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio do seu contato com Daniel, por que não?
é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo adorasse a Deus. Aqui fica uma incógnita. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração, isso é bem verdade. Deus despertará o seu espírito e passou a compreender as realidades de Deus a que ele antes ignorava. Ciro passou a ver a Deus como ele mesmo expressa, o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou, e nós sabemos quão custoso foi para que Nabucodonosor aprendesse esta mesma lição que aparentemente Ciro aprendeu de forma um pouco mais branda. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, e de fato nós somos pequenos mesmo, é Ele que é grande, o nosso Deus que é grande, reconhecer o nosso pecado, a nossa baixeza. Saulo aqui, o apóstolo dos gentios, ele assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando ele se encontrou com Deus no caminho de Damasco, meu querido, que transformação aconteceu na vida daquele homem. Caiu por terra agora e teve apenas uma expressão: questionar: quem é Senhor? E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido entregues, aliás, os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, guardados na Babilônia, sendo profanados por Belsassar. Agora, este mesmo Ciro se sente responsável por fazer com que esses utensílios retornem para Jerusalém, e a ordem é que eles sejam devolvidos, e isso acontece de forma voluntária. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve o seu encontro com Jesus, ele quis devolver o que havia ganho com usura, e a expressão dele: se eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. E ouvindo isto, Jesus pode declarar a Zaqueu, que hoje veio salvação a esta casa. Porque por que razão Jesus Cristo se manifesta? Ele se manifesta para desfazer as obras do diabo, e ele também veio buscar e salvar aquele que havia perdido. O rei Ciro recebe bênçãos espirituais. O profeta Isaías, e isso é fantástico, 200 anos antes profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido, Isaías 45:1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração da igreja, para o coração do cristão, e esta lição, ela é maravilhosa. Esta lição me faz ter o desejo de terminar esta gravação e me prostrar diante de Deus em oração, porque tamanho é o desejo de me relacionar com este Deus, que é o mesmo Deus que se relacionou de forma tão profunda e maravilhosa com Daniel. Que esta lição também possa trazer este mesmo despertamento ao seu coração. Esta é a primeira de muitas lições. Serão 13 reflexões dentro deste contexto, os princípios divinos em tempos de crise. E nós vamos ter muito tempo para buscar este Deus e sermos edificados por Ele. Se você ficou até agora, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, compartilhe, deixe o seu like, e nos motive a continuar neste propósito, porque eu tenho sido edificado e eu não tenho dúvidas de que você também tem sido edificado através dessas reflexões. Que Deus abençoe a sua vida, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que neste momento visite a cada um dos teus filhos, ó Deus, que acender este conteúdo, sejam plenamente abençoados para a glória do teu nome. Eu oro no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.